pessoal, tudo bem com vocês aí de casa? Então, hoje eu estou especialmente gravando num local diferente, onde nós estamos nos confraternizando, tá? Com a IUP Paraná, uma associação de instituição de longa permanência, casas de repouso, onde nós discutimos assuntos perante órgãos públicos, onde nós temos voz, e hoje nós vamos passar para vocês, através da Andressa, que vai fazer entrevista, né? Vai mostrar nosso programa, vai entrevistar as pessoas. Hoje eu vou assistir com você, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, Maria Lúcia e todos vocês, telespectadores. Que prazer é estar novamente aqui em mais uma edição deste programa Maturidade. E hoje, segunda versão deste evento tão incrível que foi o jantar de celebração pelo ano de 2025 da AIUP Paraná. Parabéns pelo empenho de cada um. Nós temos certeza de que todos vocês que são proprietários de uma IUP, não começaram visando o dinheiro, o lucro, mas sim começaram com o coração. Começaram esse trabalho com muito amor, vendo seus familiares, vendo as dificuldades, olhando para a maturidade, com muito amor, com muito respeito, com muita atenção. E isso se tornou, então, o trabalho principal de cada um de vocês. Então, o agradecimento agora vai diretamente ao coração de vocês, da sociedade, do Brasil, do Paraná, da cidade de Curitiba, das cidades vizinhas, a cada um de vocês. Porque sim, a nossa população está mudando. Temos poucas crianças e cada dia mais idosos. Como é que cada um dos nossos adultos de hoje querem envelhecer com dignidade, abraçados pelo amor, pelo reconhecimento da sociedade, pelo trabalho feito, pela vida árdua de cada um? Então é uma história que se mistura. A história de vocês, de cada IUP, com muito amor, com muito respeito pelo cidadão, pela maioridade, pela melhor idade, pela idade onde as pessoas sonham em se aposentar. Mas a idade chega, as dores muitas vezes, a solidão, mas vocês têm de verdade aquele abraço, aquele carinho, aquele coração prestativo para cada uma das famílias. Então, em nome de cada uma das famílias atendidas por vocês, é que nós agradecemos do fundo do nosso coração, que a sociedade possa olhar o trabalho de cada um de vocês com cada dia mais respeito e admiração, porque vocês serão o suporte para essa sociedade. Veja o quanto isso é sério e importante. Nós, que hoje, considerados jovens, precisaremos das casas que nos darão apoio na maturidade, para conversarmos, para trocarmos alegrias,
para relembrarmos. Eu assisti um episódio do programa da Maria Lúcia que fala, e isso é uma fala dela: poxa, se as crianças precisam de uma escola decente, se os bebês precisam de um local adequado, se os adolescentes precisam de uma boa instituição, de uma boa faculdade, o que é que os nossos idosos precisam? Qual é o sonho de cada um de vocês? Que bom se a gente tiver uma instituição como a de vocês, que seja parecida de repente com um hotel. Que tal a gente implantar realmente, cada um de nós aqui, implantarmos o respeito pelo trabalho feito, pelo trabalho de cada um? É um trabalho de formiguinha, gente. Se existe algum olhar contrário às instituições, a uma casa de repouso, somos nós os responsáveis por levantarmos a bandeira do respeito, do amor, da gentileza ao próximo, que foi exatamente o que trouxe cada um de vocês até aqui onde vocês estão. Então, parabéns, e eu digo mais: tudo o que a gente faz com amor prospera, multiplica e gera frutos. Mas tudo o que a gente faz de forma similar. Se vocês cuidam das instituições de vocês, como está a casa de vocês? Como está a vida de cada um de vocês? Como está a família de cada um de vocês? Então eu convido vocês também a prestarem atenção nisso, porque vocês têm uma vida de muita doação ao próximo. Mas olhem para o próximo que está ao lado também. E olhem aquele que está mais próximo, aquele que está no espelho de vocês. Vocês estão também se cuidando? Atividade física? A alimentação que vocês tanto cuidam em cada uma das instituições, vocês estão prestando atenção na alimentação de vocês? E os filhos são respeitados? E o esposo é respeitado? E eu estou aqui provocando um pouco vocês para olharem para isso, mudando um pouquinho de assunto, a pedido da Maria Lúcia. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é feito com mais entusiasmo e com mais amor quando a gente está também muito bem. O que diz a palavra? O que diz a nossa lei universal do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, Ele nos deu a vida. Mas amar ao próximo, que é a atenção de todos vocês, como a nós mesmos. E eu deixo então essa mensagem de carinho, de muito amor, de muito respeito pelo trabalho de vocês, pelo olhar para fora de vocês, por fazer além do corpo, além do coração, além de todas as intenções. Mas olhem e cuidem-se, amem-se, porque a partir do momento que isso for feito com mais atenção e carinho, cada um de vocês olhando para dentro, isso será refletido diretamente no trabalho de vocês, que vocês tanto amam e fazem com carinho. Então, muito obrigada, parabéns a cada instituição, e é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Gente, a senhora Ésia tem 4 casas que realmente fazem a diferença nas famílias aí dos paranaenses, dando todo o apoio aos idosos. Nos conte do seu trabalho. Bom, nós atendemos os idosos, né, de diversas idades, e especialmente nós temos idosos de 80 a 96 anos e alguns centenários, inclusive, com mais de 100 anos, bem ativos e que participam das atividades do dia a dia. Que maravilha! E onde ficam suas casas em Curitiba? Nós temos uma no Ecoville, a outra no Campo Comprido, outra no Seminário e a outra no Boqueirão. Vamos fazer o convite, então, para as famílias conhecerem o teu espaço? Então, pode vir a visitar a gente, tá? A qualquer momento. Então, especialmente no horário diurno, que nós temos um profissional que faz o atendimento, que é a Andréia, do nosso setor de atendimento ao cliente, e ela acompanha em todos os locais para visitar onde nós temos vaga. Hoje nós estamos 100% lotados, não temos nenhuma vaga.
E trabalho feito com amor, né, Ésia? Exatamente. Eu acho que os idosos merecem, né, nesse caminhar da vida, qualidade de vida até o seu final. Então esse é o nosso foco principal. Eles terem qualidade de vida, tanto que a família participa junto. Ela é um elemento essencial para que a qualidade seja mantida. A Daniele representa a Casa de Repouso Mona Lisa. Nos conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Então, nós estamos há 1 ano no mercado, abrimos faz pouco tempo. Eu e minha sócia Fabiana temos 20 anos de experiência no mercado. Eu sou fisioterapeuta formada aqui há 30 anos praticamente. E o nosso foco principal sempre foi o cuidado integral desse idoso, respeitando as peculiaridades, as experiências desse idoso, o querer desse idoso, né? Então, assim, a gente está lá na casa de repouso, às vezes alguém pede alguma coisa que está fora do contexto, a gente flexibiliza, falei, não, vamos cuidar com carinho desse idoso, a experiência dele de vida, ela é fundamental principalmente para a adaptação dele. Nós temos idosos lá que moram em quartos individuais, onde se respeita todo o querer dele, a penteadeira, sabe, o cuidado ali, o apoio do lado, respeitando as coisas dele, os apegos, sabe, sabe, é isso que importa. Eu acredito que olhar esse idoso dessa forma integral, respeitando a história mesmo dele, por mais que hajam comorbidades, a demência em si, o esquecimento, né, que a maioria dos nossos moradores estão no processo de demência. Acredito que é respeitá-lo nessa caminhada que ainda tem pela frente, porque eles estão lá para morar conosco por muito tempo ainda, pelo menos uns 15 anos por baixo eles vão estar conosco. Então, assim, a gente preconiza o respeito a esse idoso. E o nosso diferencial é justamente esse, é o nosso cuidado integral, com a fisioterapia, com a musicoterapia, com a arteterapia. Nós temos uma psicóloga que acompanha esses idosos lá dentro, o nosso quadro de cuidadores. Então, nós queremos funcionários que vistam a camisa. E isto hoje, graças a Deus, nós temos na casa, funcionários que vistam a camisa do cuidado ao idoso, respeitando toda a história deles, nos respeitando e elas sendo respeitadas também. Gente, a Márcia é da Babette Residencial Sênior. Márcia, nos conte um pouquinho do trabalho de vocês. Olá, eu sou a Márcia, gestora no Babette Residencial Sênior. Eu estou aqui hoje nesse evento da IUP maravilhoso, que reuniu vários donos de casas de repouso. O Babette está localizado no Vista Alegre, é uma casa onde a gente cultiva muito a qualidade do cuidado, é um cuidado baseado em científico. Nós somos 3 enfermeiras, 3 donas, estamos muito engajadas nesse momento em que o Brasil está vivendo esse envelhecimento e sabemos da necessidade cada vez mais de termos residenciais de idosos que fazem um bom cuidado, um cuidado baseado realmente na atenção, não só no carinho, mas também no cuidado especializado, né? Então, na nossa casa, a gente se preocupa muito com a individualidade de cada idoso, a gente se preocupa com o bem-estar desse idoso, não só do idoso, mas também da família, porque a gente sabe que a gente está acolhendo não só idoso, mas a família também, porque hoje em dia o familiar, ele busca o residencial justamente porque ele precisa desse abraço, né? Ele precisa desse cuidado especializado. Então, se você hoje, familiar, está buscando um residencial para o seu idoso, para o seu familiar, venha nos conhecer que será um prazer receber vocês. Gente, esse casal aqui, o Gilson e a Rosângela, são do Lar de Maria. Eu gostaria de saber do trabalho de vocês, Rosângela. Nos conte um pouquinho das particularidades e como é que é o trabalho de vocês mesmo. O nosso hotel, a gente chama de hotel carinhosamente, porque foi desenvolvido com muito carinho. E, inclusive a minha sogra, mãe do meu marido, mora conosco. Então, assim, desde o início nós fomos pensando como se fosse para um ente mesmo querido. E hoje ela está conosco, então nós temos várias atividades durante o dia. Nós temos atividades tanto física quanto motora todos os dias. E é um hotel onde elas têm a escolha de entrar, sair. Todos os quartos têm os pertences de cada uma delas, né? A gente até incentiva que os familiares tragam quadro, aquela coxa de cama, uma poltrona, para elas se sentirem na casa delas. E realmente elas se sentem assim,
Nós temos algumas hóspedes que escolheram ir para lá. Elas entraram, foram, viram o local, dizendo é aqui que eu quero, esse quarto que eu quero. Então, a gente faz com muito carinho, com muito amor. E Lar de Maria foi em homenagem à Nossa Senhora. E com muito orgulho a gente só atende senhoras também. E foi um lar abençoado em nome de Nossa Senhora, em homenagem à Nossa Senhora. Gente, o Rogério e a Luciana têm uma casa de acolhimento lá no Santa Cândida. Nos conte um pouquinho do trabalho de vocês, como é que começou e como é esse trabalho tão intenso e tão maravilhoso de vocês. Então, a nossa casa já tem 20 anos, né, de existência. Surgiu da necessidade, né? A Luciana sempre trabalhou com idoso, né? Ela é enfermeira. Então, surgiu a oportunidade de a gente abrir essa casa, né? Então, a nossa casa tem uma estrutura já com uma equipe multidisciplinar, né? Enfermeira padrão, auxiliares técnicos e cuidadores de idosos. Temos também uma médica geriatra responsável pelos pacientes, né? E durante a semana, né? A semana inteira sempre tem uma atividade com profissionais devidamente qualificados, né? Luciana, você é enfermeira e vem com esse amor pelo idoso, pela terceira idade. E é um trabalho intenso. Sim, é um trabalho intenso, mas é um trabalho que eu amo muito. Sou muito dedicada e as pessoas que querem fazer, faço um convite para quem quiser conhecer a nossa casa. Fica no Santa Cândida, é um lugar muito gostoso, as idosas são muito bem cuidadas. Quem quiser ir fazer uma visita e conversar com as idosas, pode ficar à vontade. Gente, Jefferson tem uma casa de repouso que faz a diferença aqui na nossa cidade. Lá no Boqueirão, é isso? Perfeito. Então você que tem uma família que quer realmente conhecer uma instituição séria, conta pra gente como é que foi o trabalho de vocês, Jefferson. Ok, sou o Jefferson, da Casa de Repouso Cora Coralina. Ficamos lá no bairro do Boqueirão, pertinho do quartel, quase do ladinho do Jacomar. Convido todos vocês a virem conhecer um pouquinho o nosso trabalho. O nosso nome já diz muito, né? Que é em homenagem a Cora Coralina, uma senhora que se descobriu poeta a partir dos seus 60 anos. Então a gente respeita muito o idoso e valoriza a senioridade. E o trabalho de vocês, nos conta como é que é a rotina lá. É uma rotina de muito amor, muito carinho. A gente remete muito a uma casa, uma residência, justamente para ter mais ternura, mais comprometimento com o bem-estar de cada idoso que ali reside, né? A gente se preocupa muito com o próximo, com a senioridade. Pôr do Sol já fala de alegria, né? Nos conte um pouquinho do trabalho de vocês, como é essa casa lá no Xaxim que acolhe tantos idosos. A Casa de Repouso Pôr do Sol, nós iniciamos em 2012 lá no bairro da Vila Fani. A demanda começou a crescer muito e nós tivemos que mudar de lugar e encontramos um espaço maravilhoso lá no bairro do Xaxim, onde hoje nós temos 29 idosos, né? Nós acolhemos. A casa está lotada já faz tempo. E é difícil ter vaga. E é uma história bonita, porque nós saímos da Vila Fani por conta de uma enchente. Destruiu tudo. Nós salvamos todos os idosos e tivemos que ocupar um espaço, né? E graças a Deus, né? Deus iluminou e nós encontramos o espaço de onde está a Pôr do Sol hoje no Xaxim, que é lindo. Que legal, então são 29 famílias acolhidas. 29 famílias acolhidas, né? E de uma tradição maravilhosa, né? Nós temos um trabalho lindo, né? Cuidando dos idosos há bastante tempo. Tradicionalmente, as famílias que iniciaram conosco, alguns já tiveram o avô, o pai, o irmão, o tio. Então, é uma sequência, as mesmas pessoas nos procurando e nós cuidando deles. É porque o trabalho é bem feito, né? Com muito carinho, muito respeito. Tenho a honra de conversar agora com o presidente da AIUP Paraná, Sr. Denis Natal, que tem um trabalho tão incrível. É uma associação, Sr. Denis, que nasceu há poucos anos, mas já tem uma força incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A associação nasceu em 2022, unindo os profissionais dos setores. Como eu falei mais cedo no nosso discurso, antigamente as casas de repouso, as IUPs, eram isoladas e hoje nós somos um só, somos concorrentes e não inimigos. Nos ajudamos, nos conhecemos e a associação só cresce e isso também traz fortalecimento do setor e fortalecimento de cada membro. E o projeto de vocês para o ano de 2026 está intenso também. O projeto para 2026, o mais importante deles é a criação do sindicato patronal, que representa as casas de repouso, para que possamos sentar à mesa com os sindicatos dos trabalhadores, que é uma classe muito importante, e negociar todas as cláusulas, e não ser mais vítimas
delas. Então vamos participar daquilo que nós somos obrigados a cumprir pela lei. A intenção também da associação é tirar um pouco essa visão, muitas vezes distorcida, de uma casa de repouso, né? A visão antiga de um asilo. Hoje o trabalho de vocês é surpreendente perante a sociedade. Eu agradeço à Rede TV por esse momento, é maravilhoso, muito obrigado, porque só aparece no jornal quando a vigilância sanitária fecha uma casa de repouso clandestina, só aparece quando tem uma idosa amarrada num lugar clandestino. Nós somos aqui mais de 50 instituições particulares que empregamos mais de 600 pessoas, cuidamos de mais de 2.000 idosos em todo o Paraná e instituições onde nós compartilhamos com as famílias o cuidado. Eu inventei uma frase, desculpa, na Jovem Pan que foi convidado, guarda compartilhada. Nós não vamos roubar a idosa do familiar, vamos guarda compartilhada, cuidar nos momentos mais difíceis e cuidar com carinho e dividir as 24 horas com a família. Isso é muito importante. E é um cuidado com amor. Eu percebo as instituições muito sérias, com um olhar muito aguçado, de amor realmente à maturidade. Então, parabéns. Parabéns à associação por ter realmente trazido esse padrão de qualidade para o nosso estado. Muito obrigado à Rede TV e eu desejo a todos boas festas, um 2026 feliz a todos. Se você é proprietário de uma casa de repouso, procure lá no Google a IUP-PR, Associação das Casas de Repouso do Paraná. E se você precisa de uma casa de repouso, pesquise lá também. Você vai encontrar por valor, por endereço, por sexo e outros serviços. Muito obrigado. Realmente esse portal faz a diferença. Acesse e veja, porque aí fica tudo muito mais fácil. Agora, vamos falar também do seu trabalho, da sua instituição, porque assim, nosso diretor tem também uma casa de acolhimento aos idosos que faz toda a diferença e que traz essa qualidade. O Lar Nossa Vida nasceu em 2012. Eu sou engenheiro, administrador, trabalhei 20 anos na indústria no Brasil e na Europa. E a convite da minha irmã, que é enfermeira, ela tem uma casa de repouso também. Nós criamos o Lar Nossa Vida em 2012. Eu vou citar só um diferencial. Nós temos câmeras 24 horas para as famílias. Isso mostra transparência. E o resto venha nos conhecer. E que privilégio termos então a Rede TV Paraná neste evento que foi tão bonito. E não só a Rede TV, mas também a diretora, né? A nossa diretora Sônia Regina Martins, que cuida da programação da TV aqui no Paraná. Rede TV, como sempre, nos melhores locais, sempre nos eventos que estão acontecendo, que realmente trazem um diferencial para o nosso Paraná. Gostou da festa? Gostei demais e quero aqui deixar o meu apoio, a minha admiração pelo Denis, pela Maria Lúcia, pelo trabalho maravilhoso que eles fazem à frente dessa associação. E a Rede TV, gente, é isso aí, cada vez mais perto de você. Estamos extremamente ligados e preocupados com a qualidade de vida, com a saúde do paranaense, do nosso Brasil todo. É isso aí que é a Rede TV. Gente, olha que honra, né? Participar do programa Maturidade da Maria Lúcia. Que prazer estar aqui ao seu lado. Muito obrigada pelo seu convite. Foi, assim, surpreendente o evento hoje, a seriedade do trabalho de vocês. Para quem não sabe, acredito que já saibam, né? Mas a Maria Lúcia é vice-presidente da AIUP Paraná, essa instituição que cuida, né? A associação que cuida de tantas instituições aí e realmente veio para fazer a diferença no nosso estado. O evento foi, sem dúvida, um sucesso. E realmente a gente vê o cuidado de vocês com cada instituição. Nos conta um pouquinho desse teu trabalho. Bom, durante o período todo que nós resolvemos fazer nessa data, né, a IUP Paraná tem uma direção, né, são diretores, eu sou vice-presidente, como você falou, e a gente foi trabalhando, firmando compromisso com outras pessoas para poder sentir que esse evento fosse o melhor possível, e foi, né? Nós estamos, assim, muito felizes mesmo de ter apresentado este programa, né, dentro de uma categoria de casas de repouso para maturidade. Então, quando nós falamos da maturidade, do programa Maturidade, nós só imaginamos a pessoa mais de idade. Mas os filhos que estão em casa, né, que querem fazer aí um compromisso com a vida, se preparem para ter 60 anos, 70 anos e conhecer casa de repouso.
E a IUP veio para isso, né? A associação veio para que você entre na página da iup.com.br e verifique lá quais são as casas que estão dentro daquilo que os governos pedem, né? Licenciamentos, já casas de repouso pronta para atender. Hoje é um privilégio estar numa casa de repouso, né? Então, o grupo multidisciplinar que a gente tem, pessoas de valor, né? Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos. Então, faz parte de um todo dentro de uma casa de repouso. E ter uma casa de repouso simplesmente não é fácil, não, né? É muito trabalho. Então, na realidade, Andressa, quando eu falo de uma casa de repouso, de uma IUP, né, uma instituição de longa permanência, nós falamos de responsabilidade, amor ao que nós fazemos, dedicação 24 horas. Nós não batemos ponto, né? Então a gente tem que estar ali, os proprietários têm que estar firme, prestando muita atenção naquilo que acontece dentro dos seus lares. E eu convido a população para conhecer uma casa de repouso, né? Para falar com autoridade sobre casas de repouso, instituição de longa permanência, pode contar conosco. Maturidade é isso. Sem falar na sua casa, né? Porque todo esse conhecimento, gente, esse coraçãozinho aqui, olha, ele bate fora do corpo, né? De tanto amor pelas famílias, né? A sua casa realmente é algo incrível. A gente vê a felicidade quando mostram imagens. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Exatamente. A Casa de Repouso Morada Feliz, né? Está localizada em Santa Felicidade. Eu já estou há 17 anos à frente desse lar, que me dá muita satisfação, porque é exatamente aquilo é o sonho que eu quero ter para mim. Então, a minha realidade é ter uma casa onde eu posso atender idosos acima de 60 anos, tanto homem quanto mulher, com dignidade e com muito respeito. Parabéns pelo seu trabalho, que muito nos orgulha aqui na Rede TV Paraná, né? Toda semana trazendo sempre uma programação de qualidade especial. Maturidade. É isso. Continue com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Andressa. E você também foi brilhante.